mais 51. Cruzeiro de Maio 51. O primeiro clube aqui em São João foi o Botafogo ou teve uma outra passagem? Botafogo era o clube em que eu pulava a cerca do quintal da minha casa e chegava até o campo, né? Família toda Botafogo, e ali eu iniciei as minhas atividades no futebol. Ali foi 64 ou 65? 65. 65. Em 64 eu já comecei ali nas peladas do Botafogo e depois já no infantil. O que eu participei agora do Botafogo teve grandes times, né? Seu pai, com goleiro, com Paiva, Zé Acrílio, né? Eu adoro falar nessa turma porque foi ali, eu acompanhava quando garotinho, né? Eu assistia os treinos, assistia as palestras do treinador do Joaquim Furtado, né? Eu gostava de sentar lá no meio e ficar ouvindo, né? Bonito, assim. Dali você foi para o Operário? Eu tive um pequeno probleminha com o nosso treinador, o Cid Soares Mendes, que era o netinho, e eu fui para o Operário. Um grande time, né? Messias, com Sebastiãozinho Matos, com Tumbuta, com Eliso, Duda, Heleno Testudo, Potoca, lateral esquerdo. Nós tínhamos ali. Tem uma foto com o Quirino no gol. Quirino no gol, hein? Eustáquio, quarto zagueiro, excepcional. E eu tive o prazer de jogar nesse time, né? E para sair de São João, como é que foi essa transição? Quando foi a oportunidade? Quem te ajudou? Eu jogava nesse time que você falou aí, com Tumbuta, Capelinha, Massa Américo, né? E o Netinho, muito inteligente, nós tínhamos aqui na cidade o retorno do goleiro, trabalhando pelo Banco Crédito Real. E também com o goleiro, ele me levava muito para Campos, Hurtado de Campos, onde tinha o Antônio, que era o dono do time, né? E eu ia para lá, jogava contra o 15 de novembro, logo e todos os jogos, após os jogos tinha uma feijoada, né? E o goleiro gostava muito de mim, ele via potencial, né, no meu futebol. E ele me perguntou, né, se eu queria realmente ser atleta de futebol. Eu falei, poxa, é o meu sonho. Ele tinha facilidade com o Elmo Braz Soares, que hoje é deputado vários mandatos, e na época era vereador em Belo Horizonte, funcionário do Banco Crédito Real e amigo de goleiro. Através do Elmo, o Elmo, na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, era amigo de Dr. José Greco, que também era vereador e diretor do Cruzeiro. O encaminhamento foi fácil. Nós jogamos num domingo contra o Mangueira e na segunda-feira o goleiro pediu dispensa do trabalho e me levou dentro da concentração do Cruzeiro. Ali foi o início da minha carreira a nível de degolar no futebol brasileiro. Você chegou no Cruzeiro em que ano? Eu cheguei lá no ano de 68, fiz excelentes treinamentos e uma passagem interessante. Não tinha como o treinador me dispensar. O treinador este que revelou Tostão, revelou Dirceu Lopes, enfim, Crispim chamava Crispim. E Crispim, inteligentemente, com muita classe, chegou em mim e disse, não vai ter campeonato de infantil juvenil, eu não posso ficar com você. Mas ele já estava com o time formado, treinava contra a Palinha, Roberto Batata, eles já no juvenil e eu no infanto, mesmo com a idade de infanto. Juvenil eu estreiei contra o Cruzeiro, no Barro Preto contra o Cruzeiro, porém a preliminar foi no infanto juvenil, então o campeonato existiu. Com 17 já era titular do Vila. Na sequência eu permaneci como titular do Vila, até que em 71 nós somos campeões brasileiros, o primeiro campeão brasileiro da Série B. Foi um título memorável, né? Inesquecível, a cidade hoje, até hoje, fala sobre isso. Ponte Preta o adversário. Ponte Preta na semifinal. Interessante também esse jogo. Ponte Preta de Manfrim, de Cá, Teodoro, Cilinho de treinador, e o Vila lá era um time simples, mas aguerrido, né? Primeira partida em Campinas, 1-0 para a Ponte, campo lotadinho lá no Exército do Carelli. Aí o Vila foi uma melhor campanha na fase inicial. Os outros dois jogos em Belo Horizonte. Ponte Preta já tinha reservado passagem para ir decidir com o Remo do Belém do Pará. Acontece que o segundo jogo nós ganhamos e veio o terceiro jogo também em Belo Horizonte.
Esse jogo terminou 0 a 0, no tempo normal de 90 minutos. Foi para uma prorrogação de 30 minutos, em que aos 12 minutos, mais ou menos, da segunda etapa da prorrogação, nós fizemos 1 a 0. A Ponte empatou aos 14 e esse jogo foi por pênalti. Na época, era assim, no nosso time, Mário, lateral esquerdo, jogou inclusive com Sócrates lá em Ribeirão, né, posteriormente. Mário fez os 5 gols. Veio Manfrini pela Ponte e fez os 5. Só um atleta batia os pênaltis. Posteriormente, na sequência, era um cada. Se alguém perdesse, estava eliminado. O Mário fez o gol, em seguida veio Manfrini e perdeu o gol. Nós classificamos. Detalhe importantíssimo desse jogo. O nosso zagueiro Braulio, que hoje está nos Estados Unidos, no momento da reunião antes dos pênaltis, ele disse: se ganharmos o jogo, nós vamos a pé até Nova Lima. E assim aconteceu. Depois de 90 minutos de futebol, nós fomos do Trevo e Belo Horizonte até Nova Lima a pé, que são 16 quilômetros. Incrível, né? Não, aí o Remo, primeiro, mesmo esquema, nossa campanha foi melhor. Primeiro jogo em Belém, 1 a 0. Segundo, 3 a 0 para nós. 1 a 0 lá para eles. Lá em Belém, 1 a 0. E de Belém nós perdemos lá de 1 a 0. Os outros 2 jogos eram Belo Horizonte. O segundo, 3 a 0 para nós. O terceiro... Mineirão ou Independência? Independência. O terceiro, Oleza. O que? 1 a 0 para eles. 1 a 0, 1 a 0. Aí nós viramos com 2 pênaltis. E o jogo foi difícil. O Remo saiu com 1 a 0. E com muita luta, muita dificuldade, nós viramos esse jogo para 2 a 1. No Vila, continua a minha atuação como titular do Vila, né? Jogando ao lado de Daniel durante 5 anos esse meio campo, sem alteração, até que no último campeonato, do Campeonato Mineiro de 73, veio de Campo Grande o supervisor do comercial, que ia estrear no Campeonato Nacional, estava formando o time, buscando jogadores do Brasil inteiro. Foram buscar o Gil, depois posteriormente foi para o Fluminense, seleção brasileira. O Gil era nosso centroavante. O último jogo do campeonato contra o Atlético Mineiro. O Gil fez um gol e eu o outro. O jogo foi 2 a 2. E estava tudo certo para a ida do Gil. O presidente do comercial, ouvindo o jogo Atlético e Vila Nova pela Rádio Inconfidência, disse para o supervisor: traz esse 10 aí. E era eu, devido a eu ter pego uma bola no campo de defesa dentro do Mineirão, librado vários jogadores do Atlético e feito aquele segundo gol. E para o comercial, eu fui juntamente com o Moraes, que jogou no Cruzeiro, back central, nós somos o Careca, do Atlético Mineiro, goleiro. Do nosso time também foi o Elinho, foi o Jurandir. Enfim, o comercial estava fazendo um grande time. Acontece que o Vila não recebeu a importância devida em relação ao meu empréstimo. O diretor do Vila me ligou, apresenta em Campinas, e ainda especificou que devido à minha atuação no Campeonato Brasileiro da Série B, em cima da Ponte Preta, eu já estava contratado no Guarani. Acontece que eu tinha que fazer um exame médico antes de haver a contratação. Peguei o avião, fui para Campinas e eu fui reprovado no exame médico porque eu tinha um grande problema no acetábulo com a cabeça do fêmur, adquirida aqui no campo do Botafogo. Eu com apenas 7 anos jogando com garotos de 15, 16, ele caiu em cima da minha perna, houve um deslocamento e não foi corrigido isso. Aí eu retornei para Nova Lima com a intenção de parar de jogar de futebol, porque eu não via perspectiva de atingir aí um grande time, uma seleção brasileira, devido à minha condição negada pelos médicos, e realmente o problema era sério. Acontece que, chegando em Nova Lima, conversei com o nosso presidente, Vitor Pelito, com a intenção de retornar a São João. Não queria jogar mais futebol e nem podia. Aí ele disse: não, fica aí com a gente, você vai estudando, jogando no Vila, nós não queremos que você vá embora. E assim eu fiquei. Só que
Dentro de uma semana, o Marília, representado pelo treinador urubatão Paulo Nunes e com seu presidente, dono da Iniran, me levaram para Marília. Nos times médios não existia um exame médico mais apurado, era um exame superficial e também exame de laboratórios, isso eu estava bem. E dava para jogar futebol, falei, vou continuar, né? E fui para Marília, lá estava Serginho Chulapa, o Mauro, ponta direita também que jogou no Cruzeiro, muito bom jogador. O Serginho era um ponta esquerda excelente, jogando ao meu lado, fez vários gols, eu enfiava a bola para ele, até que Mirandinha do São Paulo, ele pertencia ao São Paulo, quebrou a perna num jogo. Aí o Poi mandou buscar o Serginho de retorno e deu a camisa 9 do São Paulo para ele. Foi aquela maravilha de gols, né? Chegando até a seleção brasileira. Do Marília eu retornei para o Vila. Marília foi a Nova Lima comprar meu passe. Eu entendia que eu não queria ir mais para São Paulo. Eu ia me casar. Estava já com o casamento marcado. O América de Belo Horizonte se interessou no meu passe pelo fato de ter vendido o Jucachô para o Náutico. Então eu preferi ficar em Belo Horizonte, porque a minha namorada trabalhava na Exame, fiz um emprego arrumado por mim. E assim fui para o América também sem um exame apurado. Ali permanecia um tempo, indicado pelo Beneci Queiroz, que tinha sido meu primeiro preparador físico no Vila. Ele me indicou para o Atlético Goianiense, que ele era de lá, de Goiás, e tinha confiança em mim. Eu, com conhecimento do problema na minha perna, eu falei, eu vou para Goiás, sim. Lá tem uma grande faculdade de educação física, aí eu vou associar o futebol com a faculdade. Eles não tinham comprado o meu passe do Vila, que era o detetor do meu passe. Eles fizeram um contrato comigo, aí é que foram comprar meu passe lá no Vila. Segui para Goiânia, esposa tirei do emprego, foi comigo, lá nasceu meu filho. Você tem uma ideia dele? Na semana eles pagaram 120 milhões no meu passe. Na semana de ganhar o filho, tinha uma excursão para São Paulo, preparação para o Campeonato Goiano. Não quiseram me liberar. A esposa ganhou o filho numa capital longe do marido, longe do pai, da mãe, sozinha. Por isso hoje tenho um filho só, porque ela não quis mais e eu respeitei. Agora voltando lá no Atlético Goianiense. O Atlético, no Atlético, em 75 aí veio a inauguração do Serra Dourada. O São Paulo também é um gentleman, um homem formado, né, inteligentíssimo como treinador. E o Atlético teve 3 atletas, forneceu para a seleção brasileira, goiana, para inaugurar o estádio, que foi eu, o colega Cacitete, que tinha sido campeão comigo no Vila Nova, e Maurício. O único titular foi eu, mas qualquer um dos dois também poderia ter sido. Enfrentou a seleção de Portugal. Nós tivemos uma preparação de 30 dias à disposição do governo, uma preparação de seleção brasileira, para ter uma participação boa, né? Veio a seleção de Portugal no primeiro jogo, nós ganhamos de 2-1, depois veio o Palmeiras de Eurico, Zeca, Adrião, Ademir da Guia, veio a seleção da Argentina, com Adiles, Filó, tudo garoto, Tarantini, preparando em 75 para ser campeão em 78, de março. E quanto ao Palmeiras, quanto foi? Só voltando no Palmeiras. Não podia ser diferente, 2-0 para o Palmeiras. E a seleção da Argentina? 2-0, seleção da Argentina, de março. Ardiles, né, aquele homem, Alguin, zagueiro, né? Kemp, centroavante, né? Jogamos bem, mas e foi um resultado digno, né? A seleção perdeu há pouco tempo de 7-0, que é isso? 7-1. 7-1, para mim foi 7-0. E nós perdemos 2-0 para a seleção argentina, para o Palmeiras. Ao Flamengo também foi. O Flamengo de Zico, hein? Doval, Toninho, Márcio, Roberto, Renato no gol.
Goleiro na época, parece Renato, isso mesmo. Bom. De Goiânia, volta Goiânia, para São Paulo? eu fazendo faculdade, eu encontrei barreiras. O único atleta que fazia faculdade no Atlético era o Pior. Minha meta era essa. Eu queria me formar em educação física para ser um técnico de futebol. E fui treinador. Eu encontrei barreiras com o diretor Roberto Forte, porque o meu treinador, o treinador da equipe, às vezes esperava eu chegar da faculdade para começar um treino, porque era assim, eu treinava de manhã, ia em casa, levava o filho para a escola, ia para a faculdade, ia treinar e tinha que voltar para a faculdade. E às vezes, nesse inteirinho, às vezes eu tinha que me esperar um pouco. Não posso esquecer, nome Santo Cristo, jogou no Vasco, São Cristóvão, um gentleman também. E ele dizia para mim, garoto, tem que estudar mesmo. Ele era um treinador e não era formado. Então ele viu que eu estava no caminho certo. E esse diretor começou, ele saiu, o Santo Cristo, e o treinador que chegou falou, olha, você não vai ficar aqui no Atlético. Mas o Goiânia, que era o time também lá da capital, tinha interesse em mim. E lá tinha 15 universitários. Falei, é o caminho. Para lá eu fui. Fiquei lá uma temporada toda. Quando terminou, eu voltei para o Atlético. O diretor Roberto Forte foi até leal, falou, olha, Pior, não vai ficar aqui. O atleta que estuda não fica, olha que absurdo. Mas eu respeito. Aí eu falei para ele, ô Roberto, tudo bem, mas ninguém me tira de Goiânia enquanto eu não formar. Você faz um favor para mim, você me dá meu passe. E me deu 27 anos, me deu o passe. Falei com ele que ia jogar no amador, né, que não queria mais futebol, queria formar. Eu já com a vida um pouco estabilizada, eu fiquei em Goiânia estudando 6 meses. Várias ligações no interior, eu não saí de Goiânia. Quando eu estava nas últimas provas finais, foi até a minha casa Silvinho, que eu havia levado para o Atlético do Vila Nova. Veio para São Paulo, para o Taubaté, e me indicou o treinador. Falou, olha, o treinador me pediu, eu falei sobre você, ele vai te ligar. Henrique Passos, jogou na Portuguesa Santista, excelente treinador também, mas prático, não tinha a parte acadêmica. Aí ele me ligou, falou, Pior, tem excelentes informações suas. Ideli falou, o Silvinho falou, não sei mais quem, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de ver para crer. Dá para você vir aqui para mim te ver num treino? Eu falei, claro. Fui na faculdade, transferi as minhas provas finais para posteriormente e viajei para Taubaté. Lá eu fiz 20 minutos de treino, ele mandou eu ir para a secretaria acertar com a diretoria. Que ano foi isso? Foi em 78. E ali acertei meu contrato, voltei para Goiânia, fiz as provas finais. Quando terminou, nem diploma eu fui pegar, não participei da entrega de diploma. Eu era casado, eu tinha que desenvolver. Fui embora para Taubaté, deixei a família lá em Goiânia, dava mais de 1000 quilômetros. Ali eu permaneci no Taubaté, aquele final de ano de 78, isso. Tá longe, né? Esquece um pouquinho. Por incrível que pareça, lá tinha um grande jogador no meu campo, eu fiquei 6 meses na reserva. Mas nesses 6 meses, eu ainda joguei nos 3 jogos. Ele não deixava, porque era bom. E com a minha presença, eu acho que também ele ficou mais esperto. Nos exercícios físicos eu ia junto com ele. Caminhada, né? Usada muito naquela época. Acontece que a diretoria terminou meu contrato, a diretoria falou, olha, se ganharmos a eleição, você volta com a gente. Pelo comportamento e via do que eu jogava bola, que eu era bom. Aí, nesse inteirinho, peguei a esposa, vim para São João, Belo Horizonte, e voltei para Taubaté. A esposa voltou para Goiânia, porque ela trabalhava lá também. Aí eu fiz o contrato. Esse camisa 10 foi para o time adversário. O campo meu ficou aberto. Em 79, quando o Taubaté ascendeu para a primeira divisão.
Ele foi para o adversário, que era São José dos Campos, e retornou para o Taubaté. Também não jogou mais não. Ficou o tempo todo na minha. Você aproveitou a oportunidade. Alguns jogos jogamos até junto, como aconteceu quando eu cheguei em Taubaté. No Taubaté eu disputei um belo no campeonato de 79, titular o tempo todo, quando veio o Campeonato Paulista de 80 da divisão primeira, né? E lá foi contratado Edmar. Edmar era um 9 que era de Brasília e o Cruzeiro comprou o Edmar para o time de futuro, do futuro. Cláudio Garcia, que jogou no Fluminense, lembra? Lembro, o nome eu lembro. 8 do Fluminense. Aquele time massa do Fluminense. Foi treinar no Taubaté e levou o Edmar, porque conhecia de Brasília, foi treinador de Brasília. O Edmar é o mesmo que jogou no Flamengo, no Atlético Mineiro. Só que ele era desconhecido com apenas 17 anos e foi artilheiro do Campeonato Paulista com 17 anos jogando pelo Taubaté. E é difícil, porque é uma equipe do interior lá, ele teve que superar jogadores do São Paulo, do Santos, enfim, o nosso time era do interior, né? Geralmente o artilheiro era dos times grandes, né? Portuguesa na época, que era muito bom, e o Edmar jogando ao meu lado, eu tinha muita facilidade nele enfiar as bolas e nós conseguimos fazer ele como artilheiro do campeonato. Dali ele foi para o mundo, né? Jogou no Flamengo, jogou na Europa, né? Atlético Mineiro, isso. Teve nos grandes São Paulo também, não lembro qual de São Ele jogou no Corinthians, ele jogou no Guarani. Tinha velocidade, tinha habilidade, era um centroavante. Ele era tipo careca. Isso aí. Ele assemelhava a careca. Muito bom. E com apenas 17 anos. Aí deslumbrou o mundo para ele no futebol. Aí o ano seguinte, são as histórias do futebol reais. O Taubaté contratou um médio volante lá do Matsubara de Curitiba. Ele começou a namorar a filha do presidente. O treinador às vezes preferia eu de volante e não botava ele. O que aconteceu? A mulher do presidente começou a me perseguir, porque eu jogava no lugar do... Eu não tinha culpa, ele me escalava, eu tinha que ir. Eu jogava mais do que ele. Aí o que aconteceu? Começaram a buscar o Basílio. Isso foi em 81 já, Campeonato Paulista. Buscaram o Basílio no Corinthians. E eu treinei até, e o nosso treinador era Wilson Francisco Alves, Capão, era o apelido dele. Era do Rio, quando jogava era muito bom. E o Wilson me botou para treinar a semana toda como titular. Chegou na sexta-feira, Basílio chegou em Taubaté, com todo o nome, foi o homem que fez o gol de 77. E até quinta-feira foi eu que treinei. Chegou sexta, entrou Basílio, tudo bem. Viajamos para Jaú para jogar contra o 15 de novembro de Jaú. E o Basílio foi para São Paulo. Quando chegou em Jaú, o lugar no hotel estava reservado junto comigo. A diretoria botou junto comigo. Ele falou para mim: Johan, se não me pagarem, eu não jogo. Eu falei: eu também não. É coisa de jogador. Aí eu sei que era mais ou menos umas 11h30, meia-noite, a gente ainda conversando, aí bateram na porta e pagaram ele. Eu falei: ainda bem, não vai dizer que eu não ia não. Aí, inclusive, no jogo eu entrei também, nós empatamos lá com 2-2. Só que, na sequência, o jogo contra o São Bento, eu na reserva, a gente chegou lá, ganhou 3 milhões na época, tinha que jogar. O Lapola, Sebastião Lapola, aquele responsável pela Parmalat, era o supervisor do Palmeiras, mas na época de 81 ele era treinador do São Bento e foi jogar contra o Taubaté. E quando terminou o jogo, ele aproximou de mim e falou: olha, o Santo André te quer de todo jeito. Ah, velho, eu fui na diretoria e falei: olha, eu quero ir para o Santo André, eles me querem. Aí eu fui para o Santo André. Só que o Santo André na segunda? Na segunda, eu estava na primeira, eu fui mas eu sabia para onde eu ia. Era... Santo André é uma bela cidade, né? É um time forte, assim, foi campeão brasileiro da Série B também, em cima do Flamengo, né? Mas na época ele queria crescer, o Santo André. Foi a Copa do Brasil. E eu tinha sido campeão em cima deles em 79. Eles me queriam. E eu para lá eu fui. Me deram um bom salário, luvas, né? Naquela época tinha.
E ali eu permaneci e fui também novamente campeão paulista da Série B, que não é fácil. A2, né? Naquela época não era fácil. Era um campeonato o ano todo, grandes equipes. Era o sonho do Santo André, era o início da ascensão do Santo André. Nós tínhamos um presidente excelente, uma diretoria excelente. Lá em Santo André eu retornei para Taubaté, foram comprar meu passe lá, eu já com 30 anos de idade, pequenino de todo jeito. Santo André é belo, boa cidade, porém o clima, você sai de manhã é sol, aí vem neblina, é uma mudança constante. E eu também deixei a família em Taubaté, que minha esposa trabalhava lá. Eu quis ficar no Taubaté. Acontece que aquele problema do cara, do atleta que namorava a filha do presidente, estava lá. Quando eu vi todas as equipes estavam já formadas, eu falei, e agora? Eu fui jogar no Cruzeiro de São Paulo. Foi lá na minha casa, um estudante de Direito, viu no jornal, né, que eu estava fora do Taubaté, se eu queria ir para o Cruzeiro. Sempre formaram grandes times lá, e lá estava Russo do Corinthians. Olha só, que pessoa. Eu imagino, jogou no Botafogo que também. Gente, mano. Pra você ter uma ideia, ia para a cozinha, fazia comida pra gente. Em 79 e 80 ele estava no Botafogo do Rio. Russo. Craque. Ele foi o último time como jogador? Aí, boa pergunta. Aconteceu assim, quando chegou outubro, nós tínhamos um timaço. Mas a cidade não queria, não comportava, não tinha estádio, para subir para a primeira. Então ele ia bem e depois não tinha interesse em subir. Existe isso também. O que eu fiz, voltei no presidente do Taubaté. Eu falei, olha, lá não tem perspectiva, eu quero voltar. Não. Eu falei, então me dá meu passe, que o São José me quer. E ele reformou comigo. Aí eu fiquei jogando até dezembro, né? Aí eu falei, poxa, eu não vou jogar futebol mais, eu tenho que fazer outra coisa. Cheguei aí em algumas indústrias, tipo a GM, fazer inscrição, teste, até que uma pessoa simples, que era lá de Taubaté e fazia participação da equipe Júnior, falou, por que não busca o pior? Foi quando eu iniciei a minha carreira de treinador, já formado. Ali eu comecei, Taubaté já na primeira divisão ainda. O que eu fiz? Peguei os garotos, eu conhecia o sistema lá, eu peguei os garotos da cidade, eu tratava deles a nível médico, dentista, alimentação, jogos só amistosos e os jogos regionais. E busquei alguns jogadores fora, mais fortes, mais experientes. Eu ia enfrentar São Paulo, Guarani, Ponte Preta, Palmeiras, Santos. Eu tinha que ter uma equipe forte na mão. E qual era a ideia? E alguns desses de Taubaté jogaram como titular comigo. Esses meninos de Taubaté foram bicampeões dos jogos regionais. A equipe de júniores que disputou o Paulistão fez uma excelente campanha em 2 temporadas. Chega em 85, 84, o Taubaté caiu. Voltou para a Série B, A2. O que aconteceu? O Taubaté me levou para a equipe de cima, indicado por um jogador que estava lá. Não precisa contratar ninguém, põe o pior. E eu peguei o preparador físico e dei o time de júnior na mão dele. Foi campeão paulista da Série A2. Aqueles meninos que eu preparei da cidade, a nível de alimentação, a nível de exercício físico, de parte coletiva, que faziam os amistosos, que foram campeões dos jogos regionais, foram campeões paulistas da Série A2. E eu, no profissional, o Taubaté tinha caído em 84. Era 4 séries na A2, campeonato fortíssimo. Na nossa série nós somos campeões. E tinha 2 quadrangulares. É um primeiro que você tinha que ganhar para ir para o quadrangular final. O primeiro nós ganhamos. O terceiro, eu falo com convicção, era o primeiro ano de treinador, eu queria ser campeão.
Aquele atleta, 85. Aquele atleta que tinha tido uma participação naquele clube, campeão paulista, queria também ser campeão como jogador. Como treinador. Isso, perfeito. O que aconteceu? Se fosse hoje, não aconteceria nunca. Eu tinha lá jogadores, por exemplo, Mandinho do Atlético Mineiro, e eu com 32 anos. Eu tinha Almir do Botafogo, volante. Eu tinha Pizelli, que era um grande nome em São Paulo. Eu tinha Jair Gonçalves, que jogou no Palmeiras. Eu tinha Paulo César, ponta direita até do Internacional. Eu tinha um meia esquerda, por exemplo, que fez 18 gols no campeonato. Quando terminou o Campeonato Supervisor do Vasco, fui lá no vestiário e falei, como é que é? Posso levar Ronaldo? Ele pode. Compraram ele, se deu sequência, aí não deu culpa, né? Bom, o que aconteceu? Vamos para o quadrangular final. Uma equipe que dentro de casa não empatava ninguém com a gente, era muito difícil. Fora, para ganhar da gente, era difícil. Nós trazíamos empate e vitória. O que o presidente fez, levou os jogos para São Paulo. Não podia nunca ser por interesse de quê? Em São Paulo nós somos mal. Esse time não subiu. Dali, eu fui para o Bandeirante de Birigui. Deve dar o quê? Daqui lá, da minha casa lá, 1.100 quilômetros. Lá é a capital do calçado infantil. Adoro o futebol. Na época, Série A2 São Paulo. Levei para lá mais ou menos uns 15, 16 jogadores que já haviam sido campeão várias vezes na A2. Centroavante peguei no Santos Osni. Jogava muito. Estou falando ele porque era do Santos. Quando chegou na cidade, eu fui recebê-lo. Pior, como você me traz para uma cidade tão longe? Eu falei, ô Osni, daqui você vai ser artilheiro desse time, vai sair com carro zero. Tudo isso aconteceu. Brinda da Ponte Preta, enfim, eu levei um timaço para lá. O treinador é assim, se a coisa anda, você vai, se não anda, você é o culpado. E eu dei sustentação para todos aqueles que eu levei. Eu tinha certeza que o time ia, né? Acontece que houve uma instabilidade do time dentro do campeonato. Me mandaram embora. Passagens bonitas, por exemplo, quando cheguei lá, disse que se ganhasse do Araçatuba, estava ganhando o título. Nós ganhamos lá dentro de Araçatuba. Então eu falei, pô, ganhei do Araçatuba, ganhei o título, então vamos mandar embora. Veio o retorno. Eu falei, vamos ganhar de 4, né? Vamos para cima desse cara. Só que era rivalidade, 10 quilômetros, uma cidade da outra. Voltou tudo. O Araçatuba perdeu 5 gols na cara do nosso gol. E nosso time não ia. Torcida gritando contra mim e tal. O Osni, aquele que eu te falei, nosso 10 muito bom, Edinho, pega uma bola nele, como se fosse com a mão, jogar por cima do zagueiro. O Osni veio de primeira, 1-0, 45 do segundo tempo. Um achado. O que eu fiz? Deixei o banco e fui embora. Não vai empatar mais. Fui pro vestiário, troquei de roupa e fui embora pro hotel. Aqui não fico mais. Aí foi mais ou menos uns 10 diretores lá atrás. Não, você não pode ir embora, fica aí com a gente, não pode, nós vamos dar mais apoio para você. E davam mesmo. Era um dono de indústria que sustentava o grupo. Eu fiquei. Aí veio o retorno contra a Votuporanguense. Lá estava Roberto Bionico, jogou no Santos. Veio do Lago, bom jogador. Só que eu já tinha jogado o primeiro turno lá em Votuporanga, foi 0-0. Nós jogamos muito mais do que eles. Eles cansados. Falei, poxa, quiseram. Aí ligaram, era carnaval, para fazer no sábado de manhã o jogo. Falei, pode trazer, pode ser. 6 minutos de jogo, estava 2-0 para o Votuporanga e perdemos o jogo de 2-0. Aquele pior que não queria ficar mais, que seguraram ele e mandaram embora. É sim, o futebol é fantástico. Bom, aí veio para meu lugar Dudu do Palmeiras. Dudu, assim, craque, Dudu de Eremiraria, Gentry. Não contratou nenhum jogador porque não podia e foi campeão.
Claro, ele fez algumas mudanças, né? Cada treinador tem o seu esquema, né? E esse moço levou o time a campeão. E naquele ano que eu saí do Bandeirantes, eu fui para o São José dos Campos. Cheguei lá, o time em último lugar. Cidade de 500 mil habitantes. O presidente falou comigo: esse time meu não vai. Eu disse: sou Wilson, deixa eu ver o treino, se eu precisar de alguma coisa, só me dá. Aí a bola rolou, eu vi, plantel grande, mal distribuído, mas eu falei para ele: me dá um back central e um centroavante. Ele deu. Nem participar da contratação, não participei. Falei, falou: é Daí e Pivé, pode trazer. Daí era do América de São José do Rio Preto. O Pivé era do time mais bonzão, quatro zagueiro que dominava tudo, 34 anos. E daí o novinho. Lá estava capitão do Guarani, lembra? Campeão brasileiro. Lá estava Campos do Atlético Mineiro, os mais. O Ivan, goleiro do Palmeiras. O time era bom, jogadores experientes e os jovens, mesclado. Esse time classificou com 3 rodadas de antecedência. E quando faltava 3 rodadas, eu fui jogar em Taubaté. E lá estava esse presidente. Ele era interino, ele queria ser presidente, precisava ganhar a eleição. Eu achei muito estranho e eu fui lá para ganhar o jogo. Eu morava na cidade. O capitão fez eu preciso viajar, ver meu pai. Eu falei: vai, mas eu quero ser no jogo. Senão vai falar que eu tirei você e deixei o Taubaté ganhar. Facilitei o resultado. Foi para Presidente Prudente, longe. Foi a Ribeirão, de Ribeirão me ligou: me libera. Eu falei: não, quero ser aqui. E ele foi. Mas ninguém ganhava no Taubaté naquele dia. Porém, com 5 minutos, Walter Gabriel Mitre me mandou meu volante embora. Precisava, o time estava classificado. Se eu fizesse o time, poxa, mas não é justo. 1-0 para os caras. Aí com 10 minutos ele me expulsa do banco. Bom, aí as coisas continuaram. Perdemos o jogo lá de 2-0, mas não fazia falta. Vamos para o quadrangular final. No quadrangular final, a equipe precisa de mais coisas. Se você não tiver força fora de campo, você não chega. Essa é a grande verdade. E não ganhamos o quadrangular. Diante de tudo isso, o treinador, isso me tirava muito de casa, né? Por exemplo, eu botava a roupa no carro, viajava em 1000 quilômetros. Melhor hotel, melhor comida, 3 horas da manhã, longe da coisa que eu mais gostava, a minha esposa e o filho. Até que eu continuei como treinador, né? Depois do Taubaté eu fui para o Bandeirantes, como eu falei. Depois eu fui para o Guarani de Campinas. Vamos lá, treinei o Tupi de Juiz de Fora, né? O Fernandópolis. Fui supervisor no Flamengo de Varginha, porque o presidente era médico. Falou: eu quero você aqui. O Moraes quer você, aquele que jogou no Cruzeiro e foi um amigo no Bandeirante, no comercial de Ribeirão, de Campo Grande. Olha, eu posso até ir organizar para você, mas se aparecer um time eu estou indo embora. E aí eu fui para o Guarani de Campinas, porque organizei. Guarani foi que ano? Em 88. O treinador de cima era Eli Carlos, irmão de Silas, no São Paulo. No Guarani eu era responsável pelo aspirante, juvenil, departamento especializado era comigo. Até que eu fiz um concurso público, que era o sonho da minha mulher para voltar para casa, no estado de São Paulo. Aí eu abandonei o futebol a nível de treinador. Foi a melhor coisa que eu fiz, mesmo no estado. Eu ainda treinei o Taubaté. O Corinthians montou uma filial em Caçapava e me escolheram como treinador, mas era perto de Taubaté, dava para conciliar. O time fez uma excelente campanha. Montei só com jogadores da região, de Várzea, para disputar a Série B1 de São Paulo, que representa a 4ª divisão. Jogadores até 23 anos. Treinei também a equipe do Jacareí, que era pertinho.
Aí começou outra trajetória minha. Deixei o futebol profissional, comecei nas escolinhas de futebol. Fui procurado pelo núcleo, aqui chama de núcleo, lá é a franquia do São Paulo. O dono da escola veio atrás de mim, eu fui, chegamos a ter 500 alunos. Cheguei a dar aula sozinho, quando o outro professor estava com problemas. Trabalho lindo. Claro, muitos queriam ser jogadores de futebol. O meu trabalho é escolinha, não é iniciação desportiva, não é formação de atleta. Formação é diferente, você tem que ter toda a estrutura. Ali, eu ajudei na formação pessoal desses meninos. Perfeito? Hoje encontra comigo o médico, o dentista, o pedreiro, todos passaram na minha mão, vêm me abraçar. E eu me encaminhei a nível de formação de pessoas. Depois essa mesma pessoa montou outra escola de São Paulo em São José dos Campos. Também veio atrás de mim e trabalhei lá em torno de uns 300 alunos. Depois não quis mais. Estava lá em Taubaté trabalhando no estado, quando ele veio atrás de mim novamente. Aí eu quero montar uma em Caçapava do Cruzeiro de Belo Horizonte. Mas há necessidade de ir lá no Cruzeiro e fazer um estágio, mesmo você sendo formado, sendo treinador, há necessidade de ir a Belo Horizonte. Pô, levei até um menino comigo, eu era padrinho de casamento dele, tinha parado de jogar, levei para dar aula comigo e fomos para Belo Horizonte. Foi uma fase bonita, professora do Cruzeiro, participamos lá das aulas e voltamos para Taubaté depois do curso. O dono da escola disse, pior, era 3.500 metros longe da cidade. Ele não acreditou, ele falou, aqui não vai ter aluno. Ele falou comigo, fica com a escola metade. Ao invés de eu pagar o teu salário, você aceita a metade da escola? Eu falei, aceito. Eu coloquei 300 alunos lá. Essa escola, em certa época, nós pegamos 63 garotos e fomos para Belo Horizonte. Lá, para conhecer toda a estrutura do Cruzeiro, jogar contra a escolinha do Cruzeiro lá do Clube Campestre. Eu levei para conhecer Toca 1, Toca 2, lá estava o Benecídio Queiroz. Na Toca do Toca 1 estava lá o Marco Antônio, que foi centroavante da seleção mineira, campeão de 63, colega meu de faculdade, lá em Goiânia, era o supervisor da escolinha do Cruzeiro. Eles conheceram a igreja de São Francisco de Assis, da Pampulha. Chegou a hora do Mineirão, para conhecer o Mineirão. Cheguei lá, botei, mas não tem nada aqui autorizando. Eu com 63 crianças, mais 10 professores, a minha esposa. Falei, mas olha, eu estou vindo de São Paulo. Aí eu perguntei para ele, quem está aí na administração da dengue? É o Fernando Sasso. Faz um favor, vai lá e fala com ele que é o pior, no Vila Nova, né? No Vila, no América. Ele foi e falou, abriu o portão, fui lá com ele. Fui lá conversar com ele. Sasso da Itacolomi, né? Tá no Filó, né? É o slogan dele no momento do gol. Ele faleceu. Isso, logo depois. Esse moço mandou abrir os portões, porque ali você tem que pagar uma taxa. Não pagou nada os meninos, mandou olhar, mandou uma pessoa mostrar todo o Mineirão pra gente. São passagens bonitas, né? Ele lembrou, recordou que aquele atleta disciplinado. Dali nós fomos também no Mineirinho. E olha que coisa linda. Vamos também jogar onde eu iniciei minha carreira, no campo do Vila Nova. O prefeito da cidade, meu presidente na época, deu um belo jantar para os meninos. Voltamos para Brumadinho, onde era a nossa, onde fizemos o peão. Lá jogamos contra as equipes da cidade de Brumadinho. Isso com 63 crianças. Tinha garoto de 8 anos. O almoço, o jantar, café da manhã, se fazia aniversário tinha bolo. E assistimos nele Fluminense e Cruzeiro em 2013. Eu fiz tudo isso com essa criançada. Uma semana viajando, uma despesa de R$150 cada um. Muito
barato, né? Mas eu fiz. Aí voltei com os garotos para Caçapava, até que deixei a escola, dei a escola novamente para ele. Voltei para Taubaté, conheço, já tinha meu emprego. Aí eu montei uma escola em Taubaté, com o meu nome, ordenada pelo professor Piorra. Lá me chamam de Piorra Mendonça. Explico por quê. Escola Futebol Arte, coordenação Piorra Mendonça. Eu coloquei 300 anos. Até que um dia, depois de muito tempo, aí eu dei a escola pro dono do espaço lá. Por que Piorra Mendonça? Quando eu cheguei no Taubaté era Piorra. Tínhamos lá um locutor, Bonani, hoje lá com 86 anos. Bonani muito bom, muito inteligente. Aí perguntei outro dia, por que Piorra Mendonça? Era meu sobrenome Mendonça. Como é que ele era palmeirense e tinha o Mendonça no Palmeiras? Perfeito? Aí eu perguntei para ele, Bonani, por que Piorra Mendonça? Palavras dele, não é minha, não é enchendo a minha bola, mas ele disse o seguinte, que Piorra era muito pouco pelo futebol que eu jogava. Então ele deu uma ênfase no meu nome. Bonito, né? Eu ouvi isso das palavras dele. Aí depois dessa escolinha, também era característica minha, dei essa escola para esse dono do espaço. Com um detalhe, fiz um campeonato brasileiro dentro da escola, lotava aquilo lá. O espaço não era meu, a escola sim, eu pagava, tudo que eu arrecadava dava metade para ele. Ele entendia que tinha que ter uma bandeira. O que é a bandeira? Do Cruzeiro, do São Paulo, uma dessas, do Corinthians. E eu entendia que não. Exemplo, hoje, se eu tinha 300 alunos naquela época, hoje teria 600, porque o bairro cresceu, prédios, né? E eu fiz, liguei para Marco Antônio, aquele centroavante da Seleção Mineira de 63, que era o coordenador da escolinha, e me deu a bandeira do Cruzeiro de graça. Só que para trazer a bandeira do Cruzeiro eu tinha que mudar toda a estrutura da escola. E fui fazendo um tratamento errado. O oftalmologista descobriu uma cicatriz na minha vista, na retina. Mas é uma cicatriz. Aí ela falou, Pior, eu vou mandar você para a infectologista, porque eu não sou especialista nisso. E mandou. A médica entendeu que tinha que me tratar. Eu entrei em cima do pânico depressivo. Até o pano não tinha confiança de deixar essa escola com outro professor, sozinho, sem a minha presença. Eram filhos de pais que deixavam lá na minha confiança. Eu fui lá e dei, a única coisa que eu tive força é ir lá e dar a escolinha pro cara. E não quis mais. Hoje, futebol para mim, não quero mais. Quero o quê? Minha família, os meus netos, minhas netas, mas que são duas. Porque tudo que eu quis com o futebol me deu. Se lembra no início, eu não poderia ter jogado futebol pelo problema na minha perna. Me deu tudo, deu a nível de materiais que a gente tem que ter, né? Mas onde está a minha grande virtude? No meu interior. Certo? Me deu tudo, eu tenho conhecimento disso tudo, a gratidão disso aí. Né? Então eu entendo que futebol para mim, jamais. Né? Mesmo parando de jogar e com toda essa movimentação, em Taubaté participei de campeonatos master de 40, 50, 60 anos. Campeonatos lindos, onde a gente participa Volks, Ford, SESC, os outros times dos bairros, torneios dos 16. Todo ano eu participei em todos eles. Então eu acho que Deus me deu muito, né? E me aposentei no estado de São Paulo, a esposa também aposentada. Então hoje viver, né, junto com a família, com os amigos. Hoje tem uma casa na praia onde está convidado a quiser ir com a sua família, dá esse prazer para mim. Eu teria uma imensa satisfação de receber você lá. E tem hoje uma representação de colchões, um material excelente. Temos aqui o caso do nosso amigo, aquele que me levou para o futebol, onde
depois de uma operação com dificuldades para caminhar. Esse colchão, que eu tenho a representação, mandei para o meu padrinho, goleiro, e ajudou a voltar aos movimentos dele. Por que estou com essa representação? Não preciso ganhar dinheiro com isso, né? Mas ganho, porque também sou merecedor. Mas não ponho acima, eu estou recuperando, ajudando. Ele não é um colchão, ele é um aparelho auxiliar da medicina, ele ajuda as pessoas devido aos componentes que existem dentro dele. O maior sucesso aqui em São João, várias pessoas, né, que adquiriram. Quando aproxima de mim, o abraço vem, porque bateu tudo aquilo que eu falei com eles. Então, Ney, eu sou grato muito ao futebol. Vejo hoje aí, por exemplo, colegas meus dificuldades, que jogaram em times, não eram na seleção brasileira, não souberam fazer do futebol um meio de angariar conhecimentos, perfeito? De se perderam às vezes do lado das mulheres tem que ter, você não pode se perder, do lado da bebida, da droga. Então, às vezes eu vejo, né, quantos meninos, quantos garotos eu encaminhei no futebol, mas eu dizia isso, não é a luz do fundo do túnel, ele é bom, excelente, mas você tem que aprender a fazer outras coisas. Não fica nessa ilusão de ser milionário, o dinheiro você tem que ter, o dinheiro faz parte da sua vida. Para quê? Você tem uma vida melhor, né? Você tem o seu carrinho, uma casa boa para morar, eu tenho casa na praia, né? Casa de aluguel, se puder ter, tem, eu tenho. Mas não pode esquecer, né, o que está dentro de você. Isso aconteceu tudo. O que aconteceu, e vou finalizar agora também. Então, o que me chamou a atenção, me chamou em tudo a história. Mas olha quantos pontos você comenta que ou o treinador, ou o presidente, ou uma pessoa que você encontrou, que via em você aquela pessoa de confiança, de conduta. Essa imagem que eu tenho sua também. É isso que eu ouço de você. Eu não abro mão disso aí. Então é isso. E aquele menino que saiu aqui com a sacolinha é o mesmo, cara. Então, não pode ser diferente. Justamente. E o que às vezes aconteceu com outros, né? Mas assim, para deixar registrada essa sua história, né, que é bonita demais, eu escrevo às vezes no jornal, no meu blog, que eu tenho a satisfação de ser seu amigo. Claro. Eu coloco lá amigo e irmão. E eu, seu a barra amigo filho irmão. de Gabriel, eu adorava seu pai, né? Pode ter certeza. Então, tratamento com a gente, alegre. Então, o que eu estou querendo falar com você é justamente isso. O que você está passando para a gente na sua vida profissional, com colega, jogador, com presidente, com treinador. Lavadeira, hein? Padrinho do meu casamento era o mordomo do time. Então é isso que você passa, a sua imagem passa isso para a gente mesmo. O que a gente ouve falar nas ruas, dos seus amigos. Então é isso que eu achei que seria importante a gente deixar registrado. O que eu vejo lidando com você hoje foi a sua carreira, é a sua vida inteira e continua sendo até isso. Então eu sou muito grato. Deixar ao lado familiar, né, que sempre eu procurei, né, cuidar da minha mãe, né. Você tem um exemplo, mandava dinheiro para ela botar na poupança, saía fazendo bala. Os irmãos diziam, não, deixa ela fazer bala. Eu falei, faz bala, mamãe. Era a vida dela, né. Eu lembro você vindo aqui, o que eu ouvia falar nas ruas é o seguinte, que eu ouvi trazer a mãe dele. Era sempre a frase que a gente ouvia. E diria para você que hoje eu teria vindo mais vezes. Aí, sei lá, o futebol é difícil, às vezes você não tem tempo de viajar, mas poderia abrir muita coisa. Você vê no seu casamento, vai lá, casa e vem. Não dá para falar que eu vou ver minha mãe lá. É isso aí, querido. Eu sou muito grato, obrigado. Né? Eu te agradeço, né? A gente conversado aí, contado um pouquinho da sua história, mas já ficou registrada aí essa história bonita, né? Uma história linda. É fantástica. Eu sou grato a ela. Fantástica, saindo de São João Nepomuceno, já com um problema que você sabia que tinha na perna.
Aí vai para o Cruzeiro, se destaca no Cruzeiro, em 71, campeão da Série B pelo Vila Nova, ganha o troféu Guará em 69, tem a oportunidade de jogar com o Serginho Chulapa, que depois se consagrou no Baltazar, também o Baltazar no Atlético Goianiense, né? Inaugura a Serra Dourada, campeão da Série A2 com o Taubaté, depois vai para o Santander, campeão em 81, recebe o Jubileu de Prata em 2006, que a gente não falou aqui, com o Santo André, com 25 anos. Trabalha com a criançada, né, do Taubaté. E o menino, nota quanto para ele, né, se ele fosse jogador? Eu diria para você o seguinte, quando criança eu tirei ele do futebol. Não teria condição de jogar na época que eu joguei. Hoje jogaria tranquilamente numa ala direita. Entrega bem a bola, é forte, é veloz. No futebol de hoje jogaria tranquilamente. Mas partiu para o estudo, é formado em Direito, trabalha no Fórum de Taubaté, me deu duas lindas netas. A esposa formada em inglês e português, eu formado em Educação Física, portanto, a minha riqueza é infinita. Né? Não é a riqueza, o dinheiro nunca faltou, os bens materiais nunca faltou, mas eu volto a repetir, a minha riqueza está no meu interior, pode ter certeza. Valeu.